Vamos começar com Sejinho. Coringa 2 é realmente uma piada. Eu já deixo aqui o meu comentário de antemão. E assim, complicado. Eu gostei de Coringa 2 quando eu assisti. Eu fui assistir no cinema, eu me dei esse trabalho. E assim, gostei de início. Eu achei diferente. Eu achei uma abordagem diferente pro Coringa. E aí eu criei várias teorias do que ele queria, sabe? Que ele queria com esse diabo desse filme, porque, sei lá, eu acho que o primeiro foi aquele surto, né, que o Coringa é um vilão horrível. Ele é péssimo, entendeu? Para ser bem gentil. O Coringa é péssimo. E aí, ele fez um filme que fez com que o Coringa se tornasse um ídolo. Então, assim, complicado. Aí eu acho que ele quis quebrar isso no segundo filme. E por isso eu gostei. Né? De primeira, assim, num primeiro momento eu gostei, mas não quer dizer que é um bom filme. Não quer dizer que é um bom filme. É insuportável. É música o tempo todo. Opa, 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 não é só porque eu esqueci de deixar o like no vídeo do Seijinho que eu vou deixar você esquecer também não, tá? Pode deixando seu like aqui embaixo e aproveita e se inscreve também no canal. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, você também pode apertar no botãozinho de hypar aqui embaixo que me ajuda demais. Agora pode voltar pro vídeo. 2024 foi um ano cheio de filmes horrorosos, como Emília Pérez, Madame Web, Feios, Borderlands. E no meio de tudo isso, Coringa 2 ainda conseguiu se destacar como um dos piores do ano. É um feito e tanto. Eu tinha até esquecido que Madame Teia também foi do ano passado, gente. Que ano, viu? Que ano. A gente tem que parar pra aplaudir um pouco. E nesse segundo filme ficou parecendo muito que eles se arrependeram muito de terem feito o primeiro Coringa. Provavelmente eles viram que Eu esse acho que foi filme isso. acabou Eu acho que foi agradando isso. uma galera com quem eles não querem se associar, tipo os incels e os traficantes do Rio de Janeiro. Você é beta, Mas a incrível Exatamente. solução que eles criaram para tentar resolver esse problema resultou numa das piores sequências já criadas. Você fica 2 horas e meia vendo o filme cagar na cabeça do Coringa, humilhando ele Sim. de todas as formas possíveis, torturando É ele, triste. abusando dele e ele completamente impotente sem ter o que fazer. É um filme completamente sádico. Todo mundo já entendeu que ele é o vilão e ele precisa ser punido. Mas isso daqui é 2 horas e meia batendo em cachorro morto. Enfim, vamos analisar essa obra que pela primeira vez na história conseguiu fazer com que cinéfilos, incels e traficantes concordem em uma coisa: Coringa 2 é muito ruim. Ah, e se você não viu o primeiro filme, também não tem problema nenhum, porque aqui nesse segundo eles recontam o primeiro filme inteiro. Além de tudo isso, eles querem roubar o meu emprego. Mas basicamente, Arthur Fleck é um cara que sempre levou uma vida terrível. A mãe dele sempre... Mas eu não recomendo assistir o segundo sem assistir o primeiro. Na verdade, eu não recomendo assistir o segundo. Mas se você vai assistir pensando, vai ter um recap. Vai ter um recap do primeiro. Não. Não recomendo, você vai odiar. sempre foi uma desgraçada e ele nunca conseguiu se consagrar como comediante. Até porque ele não tem graça nenhuma. Se bem que isso também nunca impediu ninguém de ser comediante, né? Pra você ver como ele é fracassado. E aí você vê ele ficando cada vez mais maluco e mais violento. Até um momento em que ele mata 3 caras no metrô que estavam enchendo o saco dele. E esse crime choca todo o país, inclusive a galera que rima no metrô ficou sem rimar no metrô por mais de um mês depois daquilo. O Arthur também mata o chefe dele, e aí isso daí ninguém se importa muito. Mas ele também mata um apresentador de TV ao vivo em rede nacional num programa tipo Sabadão com Virgínia Fonseca. Depois disso ele foi preso e levado até o Hospital Estadual de Arkham, que tem o nome de hospital, mas na verdade é um presídio. E agora ele tá esperando pra ver qual vai ser a sentença dele. E o segundo filme começa aqui e basicamente é só isso o filme inteiro. É ele esperando o julgamento dele. Ele que comete o crime e a gente que tem que pagar vendo essa merda. E obviamente lá no hospital ele não é bem tratado pelos guardas, ele é constantemente humilhado e maltratado de diversas formas diferentes.
Ou seja, um hospital normal. E é exatamente por isso que eu decidi confiar no meu potencial de me curar sozinho e nunca mais ir no médico. As pessoas que falam que Coringa apela pra fantasia masculina, elas estão certas exatamente por esse motivo. Que é um filme que reforça que o hospital é o pior lugar do mundo. E aí, a advogada do Arthur tá tentando provar, junto com a ajuda de uma psicóloga, que ele sofre de um transtorno de múltiplas personalidades. Segundo a teoria da psicóloga, os abusos que ele sofreu na infância fizeram com que ele criasse essa persona do Coringa. E quem cometeu todos aqueles crimes, aqueles assassinatos, foi o Coringa, não foi o Arthur. Olha que conveniente. E eu já adianto que isso daí é a maior lorota, ele não tem duas personalidades. Só que é muito engraçado que durante o filme inteiro, realmente a advogada e a psicóloga ficam tratando como se tivesse duas pessoas. Ela fica tipo, nossa Arthur, você lembra o que o Coringa fez naquela noite? O Coringa apareceu de novo depois daquilo? Será que eu posso conversar com o Coringa? Irmã, eles são a mesma pessoa! Parece que a maluca é você! Bom, daí num dia um dos guardas inscreve o Arthur numa aula de canto. E lá o Arthur conhece uma mulher chamada Harley Quinzel, ou apenas Lee, que é a Arlequina. Ela diz que cresceu no mesmo bairro que o Arthur e ela também teve pais terríveis. Por acaso eles moram no bairro do Chaves? Que porra é essa? Por que todo mundo tem pai terrível ali? E assim que ela viu o Coringa matando aquele apresentador ao vivo, ela imediatamente se tornou uma fã. E aí, inspirada nele, ela foi lá e botou fogo no prédio dos pais dela. E depois de ter conversado com essa mulher por um total de 2 minutos, o Arthur já começa a cantar sobre como ele encontrou o amor da vida dele. Ah é, esse filme é um musical, tá? Só que nem precisava ser. As músicas estarem ali ou não faz diferença nenhuma. Nenhuma música contribui com a narrativa em nada. Elas só estão ali como uma representação do estado mental do Arthur. Só que eu já tô vendo que ele é maluco, não precisa reforçar isso com música. É tipo se o Kanye West lançasse uma criptomoeda pra reforçar que ele é completamente louco. Não precisa. Eu já tô vendo. E eu não tô nem dizendo que as músicas são ruins, mas é que elas são completamente inúteis mesmo. Daí num dia eles assistem a um musical de verdade, não essa bosta, numa sala de projeção. E ali se levanta e simplesmente bota fogo no lugar. Muito corajoso eles terem incluído essa cena no filme, porque poderia ter inspirado alguém a fazer a mesma coisa na sala de cinema. De tão merda que tá sendo esse filme até agora. Mas isso cria uma grande confusão e correria, e sim, os pacientes dessa ala onde está ali, eles têm acesso fácil a fogo. Por que não teriam? Parece uma ótima ideia. Ela e o Arthur tentam escapar juntos enquanto eles ficam cantando alegremente, mas no final eles são pegos pelos guardas. Talvez não seriam pegos se eles não tivessem cantado. E essa cena é muito legal porque ela não serve pra absolutamente nada. Eu assisti essa parte falando, véi, pula esse diabo desse portão, vai embora, não é pra fugir, peste. Foge! Foge logo então, pra que isso? Me irritei. Me irritei um pouco, mas faz parte, né? Faz parte da narrativa. Tem que contribuir. Assim como 80% das cenas desse filme. É um filme muito constante. O melhor que você tem a fazer é só deixar esse filme de fundo e escutar as músicas dele enquanto você assiste uma aula da Alura, que pra quem não sabe, é a maior escola de tecnologia do país. Veio o Ed que eu nem senti. Melhor todos os cursos da plataforma. E são todo mundo já conhece a Alura, né? Pelo amor de Deus. E onde você quer estudar, tanto no computador, no notebook, de ajuda da Alura ter enlouquecido. Ela ajuda a tirar suas dúvidas. Então chegou finalmente a hora de você ganhar 15% de desconto no vídeo. O Arthur é punido com 2 semanas na solitária, mas durante esse período ele é visitado pela Lee, que convenceu um dos guardas a deixar ela entrar. Daí ela diz que vão soltar ela porque o Arthur tá sendo uma má influência pra ela. E realmente também parece uma ótima ideia soltar uma pessoa que acabou de botar fogo no prédio. Eu não vejo como isso poderia dar errado. E aí antes de ir embora, ela coloca a maquiagem de Coringa no Arthur e eles realizam o amor. E, obviamente, o Arthur... É o fim da picada. Essa cena me causou dor física. Me causou um desconforto tão grande, mas tão grande, que eu fiquei... Ai, que nervoso. Eu tava com meu namorado na hora, eu ficava assim... Meu Deus, por favor. Nervosa. Ai.
Ai, não quero é lembrar. extremamente Sai. precoce. Porque esse filme vai fazer de tudo pra ridicularizar esse personagem ao máximo. Depois, o Arthur se prepara pra dar uma entrevista pra um apresentador de TV, e eu também não sei como eles acharam isso uma boa ideia, tendo em vista o histórico dele com apresentadores de TV. E o Arthur ainda dá um Entendeu? beijo na advogada dele antes de ir ao ar. Numa clara alusão ao que ele faz ali no primeiro filme, durante a entrevista dele, ele também dá um beijo numa das convidadas. E aí você pensa, meu Deus, vai dar merda, ele vai enlouquecer de novo. Realmente, ele enlouquece. Só que dessa vez, ao invés de matar o apresentador de TV, ele canta uma linda canção em homenagem a Lee, por quem ele está perdidamente apaixonado. Cara, eu acho que até o apresentador teria preferido o tiro. E também teria sido muito mais engraçado se ele tivesse cantado Imagine, do John Lennon. Isso sim teria sido cinema, teria salvado esse filme da desgraça que ele foi. Bom, finalmente o julgamento do Arthur se inicia e essa expressão que ele faz resume perfeitamente a experiência de assistir esse filme. Essa parte aqui é completamente arrastada, chata e não acontece porra nenhuma. Se não tivesse um monte de música a cada 5 minutos, realmente as pessoas iriam dormir. E aí você entende porque essa merda é um musical, né? O promotor de justiça do caso é o Harvey Dent, o famoso Duas Caras, que ainda não é o Duas Caras. Aqui ele só tem uma cara ainda, a de Twink. E aí fica ele tentando provar que o Arthur é malvado e não maluco, e a advogada do Arthur tentando provar que ele é maluco e não malvado. Aqui o filme tenta recriar a experiência de ver os seus pais se divorciando. É muito bom. E as coisas não parecem estar indo muito bem pro Arthur. A defesa dele tá bem fraquinha. Até porque a advogada dele parece o meu amigo tentando me convencer que a gótica de cabelo colorido que ele tá conhecendo não vai tentar sequestrar o gato dele e nem bater o carro dele na marginal enquanto ela dirige bêbada, igual as duas outras que vieram antes dessa fizeram. E a advogada do Arthur ainda diz que Ali vai fazer eles perderem o caso. Porque Ali fica conversando com a imprensa, fica dando entrevista e indo contra a narrativa que eles escolheram de dizer que o Arthur e o Coringa são duas pessoas diferentes. E a cada entrevista que ela dá, a chance deles ganharem diminui. É como se o Arthur fosse o Bolsonaro e a Arlequina os filhos do Bolsonaro. E aí o Arthur pede pra advogada pegar leve com Ali, porque ela é a única que entende ele. Ela cresceu no mesmo bairro e também sofreu na mão dos pais. Só que a advogada desmente isso, dizendo que ela nunca morou no mesmo bairro que ele. E os pais dela são maravilhosos, o pai dela é médico. Além disso, ela se internou naquele hospital por conta própria e também teve alta quando ela quis. Sem contar também que ela tem até pós em psiquiatria. E eu sei lá, porque tem tanto maluco em psicologia e em psiquiatria. Pra mim, isso daí é a mesma coisa que médico que fica gripado. Depois ele pergunta pra mim se ela realmente mentiu pra ele e ela diz que sim, na maior cara de pau, né? Só que aí vem a cereja do bolo. Ela diz que ela tá grávida dele. Só que, obviamente, ele acredita. Ele fica todo feliz. Por que que ele não iria acreditar na mulher que abertamente admitiu que ela é uma grande mentirosa, né? O quão longe eles foram pra tornar esse personagem o mais patético possível é admirável. Nossa, irei aplaudir com os pés, pois com as mãos estarei me masturbando de felicidade com esse filme. Bom, no outro dia do julgamento, eles chamam como testemunha a antiga vizinha do Arthur. Pra quem não sabe, ele invadiu o apartamento dela uma vez porque ele delirava achando que os dois tinham um romance. E aí a advogada do Arthur começa a fazer perguntas pra ela sobre o que a mãe do Arthur dizia sobre ele. E a vizinha diz que a mãe do Arthur contava pra ela que o Arthur vivia num mundo de fantasia, que a risada dele era extremamente ridícula e que num dia, pra fazer ele parar de chorar, ela inventou que ele seria um ótimo comediante. E ele acreditou nessa mentira a vida inteira dele, tentando se tornar um comediante. Só que ela sempre achou ele extremamente ridículo e sem graça. Aqui a estratégia da advogada era mostrar que os constantes abusos que ele sofreu da mãe dele fizeram com que ele dividisse a personalidade dele entre Coringa e Arthur. Mas, obviamente, esse tiro sai pela culatra. A estratégia dela não dá certo. E sabe o que é mais engraçado? É que tem uma cena idêntica a essa naquela série horrorosa da Velma, em que a Velma fica humilhando o Fred pra provar que ele é um crianção bananão que jamais seria capaz de cometer nenhum crime. É exatamente a mesma coisa que a advogada tá fazendo. Em termos de roteiro, Velma e Coringa 2 estão na mesma prateleira. Bom, mas como você já deve imaginar, o Arthur se sente completamente humilhado por aquele depoimento e demite a advogada dele na hora, na frente de todo mundo. E ele diz que ele vai começar a se representar sozinho, porque ele deve ter pensado, se o estudante de direito consegue fazer alguma coisa, eu também consigo. Não deve ser tão difícil. Olha o nível da advogada que ele contratou, qualquer um consegue fazer isso. O Davi Brito, estando no primeiro semestre de direito, seria melhor que essa advogada aí, que pelo menos ele ia conseguir acalmar o Coringa dançando Calma, Calma, Calabreso. No outro dia, o Arthur aparece vestido de Coringa no tribunal, e ele realmente começa a agir como um comediante. Ele faz o showzinho dele e ele arranca bons aplausos e gritos de
de apoio dos seus admiradores ali no tribunal. O maluco tá achando que ele tá num paredão. Realmente. Não, nesse momento aí, eu pensei, não, agora algo vai acontecer, né? Agora o Coringa chegou. O Coringa acabou de chegar. Temos o Coringa, que foi o que eu vim assistir. É, né? O advogado dele deveria ser o Davi Brito. E aí, tanto o promotor de justiça como Ainda o tinha Arthur esperança, dizem que eles infelizmente. encerraram seus casos e o tribunal entra em recesso até o dia seguinte para eles tomarem uma decisão quanto à sentença dele. Só que quando ele volta pro hospital, ele é abusado pelos guardas que ficaram bravos com ele por ele ter falado mal deles durante o julgamento. Se já não estava claro o suficiente que esse diretor odeia esse personagem, acho que agora vai começar a ficar cada vez mais. Até porque esses guardas, eles saem completamente impunes do que eles fizeram. Eles até matam um colega do Arthur ali do hospital e também não acontece nada com eles por eles terem feito isso, tá? Isso daqui foi uma das maiores cagadas na cabeça, não só do personagem do Arthur, como também do espectador. O espectador espera que esses desgraçados sejam punidos. A gente sabe que o Arthur também não é bom, mas esses guardas também não. A gente queria ver o Arthur matando eles, mas eles não vão dar essa satisfação pra gente. Não vai acontecer nada Cara, com eles. sério. No dia Sério, de verdade. É um filme que você sofre. Eu sofri nesse filme. Porque é uma tristeza, é um sofrimento, é desgraça atrás de desgraça acontecendo com um cara que eu fiquei, velho, não, isso aqui é... Como que eu vou chegar no final desse filme? E aí você fica esperando que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai se vingar, que o Coringa vai aparecer e vai lascar com todo mundo. Ele só sofre, continua sofrendo até o momento final, né? É só isso o filme. No dia seguinte, na hora de dar o seu discurso final, o Arthur disse que ele pretendia dar um discurso como Coringa, mas ele não consegue mais manter essa máscara. Porque o Coringa é confiante, o Coringa desafia as autoridades, ele mata quem fica no caminho dele. Mas ele não consegue mais sustentar essa máscara. Ele admite que ele não é esse cara. Ele é apenas o frágil e patético Arthur Fleck. Eu nunca vi alguém tão arrependido de ter criado um personagem igual esse diretor. Nisso, a Arlequina, que veio toda vestida de Arlequina, também fica muito decepcionada com ele e vai embora do tribunal, porque ela gostava do Coringa e não do Arthur. Cara, será que o Joaquim Fênix pegou a esposa do diretor? Porque não é possível. O cara realmente vai acabar o filme sem nada e sem ninguém. E aí, enquanto eles leem a sentença dele, ele começa a rir descontroladamente por conta da doença dele. E as pessoas ficam revoltadas querendo arrebentar ele na porrada. Nisso, alguém simplesmente explode uma das paredes ali do prédio. Muita gente se fere, o próprio Arthur sai voando de um lado pro outro e o Harvey Dent fica com metade da cara dele arranhada. Só que assim, né, o Duas Caras, ele tem metade da cara dele em carne viva. Não é só esses arranhãozinhos aí. É engraçado demais ver a diferença de tratamento do diretor com o Harvey Dent e com o Coringa. No meio de todo esse caos, o Arthur se levanta e consegue sair do tribunal. O Harvey Dent que era pra ficar com a cara em carne viva. Ah, não vamos fazer isso com o bichinho, tadinho, coitado. Meu Deus do céu. Não vai fazer isso com o coitado. Já o Coringa, o quanto mais ele se lascar, melhor. E lá fora, um dos fãs do Coringa reconhece ele e coloca ele dentro de um carro. E aí eles ficam todos felizes, assim, falando que eles vão começar uma revolução, botar fogo em tudo. Aí eu pensei, não. Não, eu ainda tava com esperança. Pensei, não, agora ele acorda, agora ele vai. Agora vamos. Agora ele vai, agora ele... Né? Vai engatar aí, vai na onda desses caras aí. Vai, Coringa, vai viver. Ô, velho, sério. Ai. Que tristeza, que tristeza. No semáforo, o Coringa foge dali. Ele não quer saber dessa revolução, não. Ele deixa os fãs dele pra trás. Daí ele vai até aquela escadona que tem no primeiro filme, onde ele ficou dançando, e encontra a Arlequina lá. Aí ele diz que agora ele tá livre e eles podem fugir juntos, começar uma vida nova com o filho deles, mas ela não quer isso. Ela só se interessa nele se ele for o Coringa. Cara, eu acho que nem o Batman odeia tanto o Coringa assim. E olha que o Coringa comeu a tia do Batman. Já tá até ficando meio cômico o quanto dá errado as coisas na vida desse cara. Parece aquele meme do jogo Heavy Rain, que você tem que apertar os botões na hora que eles aparecem na tela. Só que se você erra, o seu personagem ele só fica tropeçando em tudo que aparece na frente. Esse filme é isso, durante 2h30. E aí a Arlequina vai embora e a polícia prende de novo ele. Num outro dia, lá no hospital,
os guardas chamam ele dizendo que ele recebeu visita, só que no meio do caminho, um outro paciente para ele e pede para contar uma piada pro Arthur. E ele conta uma piada muito parecida com a que o Arthur conta no programa de TV antes de matar o apresentador, que termina daquele jeito: você vai ter o que você merece, um negócio assim. E aí o rapaz apunhala o Arthur várias vezes no Nossa, abdômen. bicho. E a essa altura do campeonato, surpreende alguém que vai ser assim que o filme vai terminar? Depois de cuspirem na cara dele durante esse filme inteiro, te surpreende que vai ser assim que ele vai morrer? Não, fico surpreso. humilhou o máximo que dava. Viu o fundo do poço, ele já tava no fundo do poço, cavaram, até chegar. Porque isso daí não aconteceu antes. Lá na marca de, sei lá, 1h30 de filme ele morre e o resto do filme é só com a Arlequina. Eu tô surpreso que ele conseguiu durar as 2h30. Isso daí é uma conquista a se comemorar. E aí, enquanto o Arthur Ai, fica se Deus. agonizando no chão, esse Nossa, rapaz que começa a tristeza. cortar a própria boca dele com a faca, dando a entender que ele é o verdadeiro Coringa. Ou seja, não só eles mataram o Coringa, como eles também estão tentando dizer que esse nunca foi o Coringa. Mas se esse não é o Coringa, por que caralhos tem 2 filmes dele? Quem que é esse maluco? Por que eu fiquei mais de 4 horas vendo um filme de um cara aleatório? Que porra é essa, velho? Que cagada colossal é essa? No final, o filme realmente mete essa: o verdadeiro Coringa são os amigos que nós fizemos pelo caminho. Como é possível isso? Isso aqui realmente é um pedido de desculpas de 2h30 pelo que foi o primeiro filme. Gente, esquece aquilo lá. E é exatamente por isso que o único Coringão continua sendo o todo-poderoso Timão. É mole. Gostei.